1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos cultuar ao Senhor livremente nesse país. Muito obrigado, porque o Senhor nos auxiliou a chegarmos nesse local nessa noite. Estamos aqui por causa do Senhor. Nossa ansiedade e expectativa é ouvirmos a Tua voz. E eu oro, Senhor, para além das minhas limitações, fraquezas, o Espírito do Senhor possa falar com cada pessoa que entrou nesse lugar, Senhor. Queremos sair daqui felizes, repletos, alegres, como já foi orado aqui, assim também nós intercedemos. Silencia as vozes do nosso coração, nossas almas, tantos pensamentos, que eles não venham nos interromper, toda seta do maligno seja repreendida em nome de Jesus, e que somente o Senhor seja ouvido aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, no capítulo 15, na sua totalidade, o apóstolo Paulo está trabalhando sobre a ressurreição de Cristo e sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, não só de Cristo, mas de todos nós. Isso ele está fazendo na carta, porque alguns irmãos da igreja de Corinto levantaram a hipótese que talvez Cristo não tivesse de fato ressuscitado dentre os mortos. Isso gerou um certo frenesi na igreja, uma certa inquietação, uma preocupação, alguns que estavam se desanimando diante da possibilidade de Cristo não ter ressuscitado. Então ele investe um longo capítulo 15, para tratar sobre esse assunto. Semana passada nós iniciamos essa pregação do capítulo 15, e do verso 1 até o verso 11, ficou muito claro, muito evidente para nós, como de fato Paulo mostra historicamente, dando diversos argumentos e fatos, mostrando que evidentemente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a palavra de Deus nos encorajou então na semana passada a não termos uma fé na ressurreição subjetiva,
Uma fé subjetiva é aquela fé que, bom, eu creio que ele ressuscitou. Se é verdade ou não, não é importante. A palavra de Deus nos mostra que é sim importante e totalmente relevante. Porque se Cristo não ressuscitou objetivamente, a nossa subjetividade não nos levará a lugar nenhum. Cristo não ressuscitou só no nosso coração, na nossa mente. Ele historicamente ressuscitou. A fé na ressurreição precisa ser objetiva e não subjetiva. Essa foi a mensagem da semana passada. E hoje, prosseguindo com o texto, dentro desse mesmo assunto da ressurreição, Paulo deseja destacar não apenas o fato que ele enfatiza de 1 a 11, versículo de 1 a 11 da semana passada, que Cristo ressuscitou, mas ele agora quer trabalhar o fato de que nós também iremos ressuscitar. Ele quer trabalhar a doutrina da ressurreição, o ensinamento da ressurreição, a verdade da ressurreição. E todo esse texto que nós lemos, toda essa passagem, toda essa perícope, nos traz 3 afirmações sobre a doutrina da ressurreição. Então o apóstolo Paulo vai trazer aqui, ou vai fazer 3 afirmações categóricas, irrefutáveis, argumentando com profundidade, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito da doutrina da ressurreição. Então nossa expectativa é que você saia daqui nessa noite com mais clareza, com mais convicção sobre o fato de que nós todos iremos ressuscitar e, mais do que isso, que essa doutrina console o seu coração e encoraje a sua fé. Então, olhando para o texto bíblico, a primeira afirmação que Paulo vai fazer para nós aqui nesse texto é que a ressurreição é um dos pilares centrais do cristianismo. Como em uma casa nós podemos às vezes tirar algumas paredes e tudo ficará bem, porque nós temos uma estrutura, pilares centrais que sustentam toda a construção. Igualmente, a ressurreição, o ensino da ressurreição é um dos pilares centrais do cristianismo e do evangelho. Um exemplo disso é que do verso 12 até o verso 20, a expressão Cristo ressuscitou aparece nada mais, nada menos do que 7 vezes. Aqui no português, isso não fica tão claro para nós, porque às vezes o texto em português coloca a palavra não, a partícula negativa não, no meio do Cristo ressuscitou. Mas quando nós olhamos o texto grego, é muito bonito, é muito belo e é muito evidente que nesses 9 versículos, do 12 até 20, o apóstolo Paulo afirma por 7 vezes essa mesma expressão, Cristo ressuscitou. Mesmo aqui no português, fazendo uma análise breve, eu quero mostrar isso para você, ignorando aqui a questão da tradução, que prejudica um pouquinho colocando a partícula negativa, mas eu quero te mostrar isso, fazendo uma leitura rápida comigo do verso 12, vamos enfatizar isso e vamos perceber como que Paulo está enfatizando isso de uma forma incrível. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra ele testemunhamos que Cristo, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou. Você poderia nessa noite glorificar o nome do Senhor, porque de fato Cristo ressuscitou? Isso é uma verdade, pode aplaudir o Senhor, é uma verdade incrível. E Paulo, então, nesses versículos que nós lemos, vai fazer 8 inferências sobre o fato de que, se Cristo não ressuscitou, consequências e inferências que nós temos. Então, trabalhando com a hipótese que alguns crentes corruptos da igreja de Corinto levantaram, que Cristo não ressuscitou, ele vai partir dessa premissa, levar esse pensamento ao extremo e mostrar que, se Cristo não ressuscitou, nós temos algumas dificuldades seríssimas, e esse pensamento não pode ser sustentado de maneira nenhuma. Então ele vai trazer 8 consequências, 8 inferências práticas da incredulidade na doutrina da ressurreição. Então ele começa dizendo o seguinte: ora,
se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo está dizendo, nós pregamos isso, eu estava aí, eu plantei a igreja de Corinto, isso era a ênfase da nossa pregação. Inclusive os gregos falavam que Paulo estava louco, esse papo de que um homem ressuscitou, isso era um escândalo muito grande para os judeus que criam que um Messias forte, não viam um Messias crucificado, tampouco ressurreto, era uma loucura para os gregos, isso era a ênfase central da pregação de Paulo. Então ele está dizendo, eu estou pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Se todo o meu evangelho está baseado nisso, se tudo que eu ensinei para vocês emana dessa verdade, como que alguém está levantando essa hipótese? É um absurdo. Então ele vai levar então a 8 consequências. Primeira, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Muito obrigado, Gabriel. Ele diz o seguinte, primeira consequência, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Então, se nós não cremos na doutrina da ressurreição, Cristo não ressuscitou, acabou o evangelho. Essa é a primeira consequência, se você tem dificuldade com a doutrina da ressurreição. A segunda, se ele não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Paulo está falando, tudo que eu ensinei, tudo que nós estamos pregando, é inútil, é balela, é bobeira, porque tudo está fundamentado no fato da ressurreição. Como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo que, primeiro, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Acabou tudo, acabou o cristianismo, acabou o evangelho. Segundo, a minha pregação é uma palhaçada, eu sou um bobo. Terceiro, a fé de vocês é vã, não vale de nada. Se nós removemos a fé na ressurreição do nosso evangelho, nós podemos jogar esse evangelho fora. Ele não tem poder nenhum, ele não vale de nada. Quarta consequência, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Isso aqui é gravíssimo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês estão dizendo que não há ressurreição dentre os mortos, e nós estamos dizendo que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Deus vai nos punir como falsas testemunhas, porque estamos dizendo uma mentira a respeito dele, dizendo que ele ressuscitou a Cristo Jesus. Se ele não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus, estamos em apuros. Então ele vai mostrar a quinta consequência. Mas, de fato, os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, ele repete para enfatizar, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados não foram perdoados. Por quê? Nós cremos que os nossos pecados são perdoados porque Jesus morreu por nós. O que garante que Jesus é de fato poderoso para perdoar os nossos pecados? Não é a sua morte tão somente. Porque alguém poderia morrer e dizer, estou morrendo para perdoar os pecados de vocês. Qual é a prova que nós temos de que ele de fato tem autoridade para perdoar pecado? Qual é a prova que nós temos que quando ele morreu, ele não morreu pelo pecado dele, e morreu pelo nosso pecado? Porque veja bem, se alguém morre por causa das consequências do seu pecado, porque essa é uma lei inicial no Gênesis, expressa pelo apóstolo Paulo em Romanos. Deus disse para Adão e Eva, no dia que você comer, no dia que você desobedecer, o salário do pecado, certamente morrerás. E aí depois, então, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então, quando alguém morre por causa do seu próprio pecado. Então, alguém dizer, eu estou morrendo pelo pecado de vocês, e de fato ser morto, é uma evidência de que aquela pessoa provavelmente está morrendo pelo próprio pecado. Mas Jesus, quando ele ressuscita, ele evidencia que de fato ele não tinha pecado algum. Portanto, ele tinha autoridade sobre a morte. Porque a morte, ela aprisiona alguém, ela desconecta a alma do corpo do indivíduo, leva essa alma para o mundo dos mortos e deixa o corpo aqui na terra. E aprisiona essa alma até o último dia. Mas como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha autoridade, não tinha pega sobre ele. Por isso que ele falou, ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Porque como ele não tinha pecado, ele tinha toda a autoridade. E se Jesus não ressuscita, eu mesmo ia falar, é mais um filósofo, historiador maluco que passou por aí falando que pode perdoar meu pecado. Mas quando ele ressuscita, ele dá a prova infalível que de fato o que ele disse é verdadeiro.
que Ele tem autoridade sobre a morte e poder para perdoar os nossos pecados. Então essa é a quinta consequência que Paulo vai dizer. Gente, se Jesus não ressuscitou, a gente está perdido. Nós estamos mortos ainda em nossos pecados. E ele vai prosseguir. Versículo 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todas as pessoas que morreram esperando a ressurreição e um dia para o céu, crendo em Cristo Jesus, se Jesus não ressuscitou, Ele não tem poder para ressuscitar ninguém, nem levar ninguém para o céu. Está aqui a sexta consequência dramática. Se Cristo não ressuscitou, as pessoas que morrem esperando viver com Deus eternamente, experimentar a vida eterna, elas estão perdidas. E por fim, a sétima consequência: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se nós esperamos as bênçãos de Cristo Jesus somente no tempo da peregrinação terrena, nós somos dignos de pena. Porque a obra de Cristo é muito maior do que isso. Ele não veio só para abençoar você na terra. Ele veio para te reconectar com Deus. Ele veio para fazer você ter novamente um relacionamento vivo com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E quando nós minimizamos o poder de Cristo somente na vida terrena, nós estamos então negando o poder da ressurreição. Porque quando Ele te reconecta com Deus, Ele não só te reconecta na terra, mas Ele te garante uma eternidade num relacionamento íntimo, profundo e glorioso com esse Deus triuno. Por isso, irmãos, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela está acabada. O cristianismo sem a ressurreição é apenas uma filosofia de vida ou mais uma religião. A ressurreição de Cristo é um fator distintivo da nossa fé. Olhe para todas as religiões do mundo. Qual foi o fundador de toda religião existente na face da terra, que dizia ser o próprio Deus? Não há. E deu evidência que de fato era, ressuscitando dentre os mortos. Olhamos e podemos saber sobre o túmulo de vários líderes, sobre o túmulo de vários homens que fizeram coisas incríveis para a humanidade, mas o túmulo de Jesus está vazio. A ressurreição é um fator distintivo da nossa fé. Se nós retiramos a ressurreição, nós matamos o cristianismo. Acabou o evangelho. Passamos a ser mais uma filosofia religiosa. E o que evidencia que nós não cremos em mais uma religião, mas cremos de fato no evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é que o seu mensageiro, o seu fundador, que disse ser o Cristo enviado de Deus, deu prova disso, vencendo a morte. Por isso que ele diz no versículo 19, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos dignos de pena. Mais do que qualquer outro homem, nós somos dignos de pena, porque nos foi apresentado a verdade cabal da ressurreição de Cristo, e se nós rejeitamos, nós somos dignos de pena. E ele vai então no versículo 20 concluir, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Na semana passada isso ficou muito claro, do versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo deixa várias evidências para nós da ressurreição, históricas, fatos concretos, mostrando e relatando pessoas que ainda estavam vivas, que viu o Senhor Jesus ressurreto. Então ele não tem dúvida alguma, ele está acabando com a discussão, ele está colocando um ponto final e calando a boca daqueles que se levantaram com essa hipótese maléfica e infernal de que Cristo não tinha ressuscitado. Ele está dizendo, irmãos, de fato, Cristo ressuscitou. É um fato histórico, não há dúvidas, isso é indiscutível. Agora vamos falar sobre as consequências da ressurreição, porque o que ele ressuscitou, não temos mais dúvida. Então, a partir do verso 20 até o verso 28, o apóstolo Paulo vai fazer a segunda afirmação sobre a doutrina de Cristo. A primeira, como eu já disse, é que a ressurreição é um dos pilares centrais do Evangelho. E a segunda afirmação que o apóstolo Paulo vai fazer nesse texto é que a ressurreição de Cristo inaugurou uma nova realidade na história da humanidade. Quando Cristo ressuscita, ele inaugura um novo tempo, algo inenarrável, indescritível, jamais visto, que nós não sonhamos nem podemos imaginar,
que está muito além da nossa compreensão, um futuro que está cada vez mais perto, algo glorioso que ainda está por vir. Veja comigo o verso 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Nós já percebemos em 1 Coríntios 11, já vimos alguns versículos atrás, e aqui está mais uma vez a metáfora e a delicadeza de Paulo ao falar sobre aqueles que morreram. Ele não diz que as pessoas morreram, ele fala que as pessoas dormiram, como nós usamos hoje talvez a palavra falecer, o verbo falecer, para descrever alguém que não está mais na terra dos viventes. Igualmente, Paulo, no eufemismo, ele vai usar a palavra dormir. Então ele está dizendo que Cristo foi as primícias daqueles que dormiram, as primícias daqueles que foram ou que estavam mortos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 23, para nós entendermos a metáfora que Paulo estava usando sobre as primícias. Aliás, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia toda nesse ano, tem sido um tempo maravilhoso. Já estamos aí finalizando o Êxodo, ainda dá tempo para você nos acompanhar. E já estamos chegando aqui em Levítico. Levítico capítulo 23, no verso 9, olha o que a palavra do Senhor diz. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Isso é um texto muito interessante, porque o povo está no deserto, indo para a terra prometida, e Deus fala com Moisés: Moisés, avise o povo que quando eles chegarem na terra prometida e eles começarem a cultivar a terra, todas as vezes que eles plantarem e colherem, sempre que a colheita for feita, que eles peguem da primeira colheita, do primeiro dia da colheita, um feixe do cereal. Ou seja, imagina um trigo, né, com aqueles pendões, muito obrigado. Eles deveriam fazer um feixe da primeira colheita, do primeiro dia. Isso é a primícia. E levar até o sacerdote. E o sacerdote deveria pegar esse feixe e fazer uma movimentação ritualística, que o texto não evidencia para nós como isso era feito, para que Deus aceitasse aquela oferta das primícias, ou seja, o melhor da terra, o primeiro que foi colheito. Os homens de Israel eram encorajados a levarem e dedicarem ao Senhor. Então as primícias é aquilo que de melhor eles tinham colhido, era um ato de demonstrar gratidão a Deus pela colheita que eles estavam fazendo. E é interessante que o texto bíblico diz que o sacerdote deveria apresentar isso a Deus no dia depois do sábado. Está escrito aí na sua Bíblia. Qual é o dia depois do sábado? Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Sendo as primícias daqueles que dormem. Assim como no Antigo Testamento eles pegavam da colheita o primeiro feixe e apresentavam a Deus, no domingo o sacerdote fazia isso, e igualmente o Senhor Jesus Cristo, quando morre, vai ao mundo dos mortos, onde estava Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, que não viu a morte, Eliseu, os grandes homens do passado famosos, Davi, Salomão e os anônimos do Antigo Testamento. Jesus está com eles por talvez 2, 3 dias, e de repente o Senhor se despede e volta à terra e ressuscita ao terceiro dia, no domingo, sendo a primícia daqueles que dormem. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado de forma plena, com o corpo glorificado. Nós temos no Antigo e no Novo Testamento vários homens que foram ressuscitados, mas esses homens ressuscitaram, morreram e experimentaram a morte.
A ressurreição de Jesus é única, é a primeira na história do que há de vir. É uma ressurreição não mais para um corpo corruptível que pode vir a morrer, como já havia acontecido no Antigo e Novo Testamento, mas é uma ressurreição com um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo que o pecado não pode tocar mais e ele não pode ser mais corrompido. E sobre as grandezas e belezas desse corpo pregaremos no próximo domingo, sem ser o que vem no próximo, porque o texto capítulo 15 nos ensina exatamente sobre isso, sobre como será esse corpo. Mas aqui fica evidente para nós que Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele está anunciando que todo aquele que nele crê, como ele disse, ainda que morra, viverá. Ele foi o primeiro de muitos irmãos, ele foi as primícias. Todo aquele que em Cristo crê, em um dia também seremos ressuscitados, como o Senhor ressuscitou. E o texto continua: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E ele vai explicar o versículo 21 no 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, porque quando Adão e Eva comem, eles são os representantes legais, federativamente eles são os representantes perfeitos da humanidade, e toda a raça humana ficou agora suscetível ao pecado e à morte. Com Adão, o pecado entrou no nosso DNA e nós agora morremos. A morte entrou no mundo por causa de um homem. Igualmente, da mesma forma, em Cristo, todos serão vivificados, todos serão ressuscitados. E aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos que todos, não são todos efetivamente, mas o que ele está dizendo é, todos os filhos de Adão morreram como Adão, e todos os filhos de Deus e de Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, serão ressuscitados. Então aqui, não é algo extremamente, não é uma verdade de todos, na totalidade da humanidade, mas todos no sentido de todos aqueles que estão em Cristo. Assim como os descendentes de Adão todos morreram, assim todos os descendentes de Cristo irão ressuscitar, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E no verso 23 ele prossegue, mas cada um por sua vez. Aqui é uma expressão militar que Paulo usa. Como no quartel, e havia ali a fileira, a forma de se apresentar, a forma de se organizar, como ainda hoje, e os oficiais estão à frente, os soldados estão atrás, ele usa esse termo militar para dizer isso. Primeiro, Cristo ressuscitou. Depois, quando ele vier, quando Cristo retornar, os que lhe pertencem irão ressuscitar, dando evidência de que aquele todos do versículo 22 não é todos indiscriminadamente, mas todos os que lhe pertencem. Versículo 24, então virá o fim. Cristo ressuscitou, está reinando dos céus sobre a sua igreja. Um dia ele irá retornar. O texto bíblico diz que todo olho o verá. Nesse dia, todos os que pertencem a Cristo serão ressuscitados. Os que estiverem mortos em Cristo, Abraão, Moisés, os heróis da fé, a igreja de Cristo, todo pertencente a Cristo, irão ressuscitar. Nós que estivermos vivos, vai acontecer uma outra coisa, não perca a próxima pregação, porque o texto vai explicar lá na frente, não vou te adiantar não. E aí, ele vai dizer que depois que houver essa ressurreição, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Quando Cristo morre na cruz, Colossenses diz que ele começa a triunfar sobre os principados e potestades, sobre os seres espirituais da maldade, que tinham domínio sobre nossas vidas. Mas quando Cristo morre e ressuscita, ele nos liberta de toda opressão maligna, de toda influência satânica, e o reino de Deus começa a crescer como um pequeno grãozinho de mostarda, que começa com 12 homens, e vai crescendo, 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 até se tornar a maior das hortaliças. Assim também o reino de Deus está crescendo ao longo da história. O reino de Deus está entrando em todas as culturas e em todas as nações. A cada dia que passa, mais e mais pessoas estão crendo em Jesus. A igreja passou por momentos tenebrosos na sua história, mas agora, quanto mais nos aproximamos do fim, o reino de Deus cresce de uma forma incrível, gloriosa, exponencial, em regimes totalitários, em países fechados, em regimes ditatoriais, onde você não imagina que o evangelho poderia chegar, onde as pessoas estão morrendo por crer em Jesus, o evangelho continua
florescendo, o evangelho continua crescendo, o reino de Deus continua se expandindo dentro do império das trevas, até que Jesus vença todo domínio, autoridade e poder espiritual e humano, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Jesus está reinando através da igreja, e enquanto a história vai progredindo e nós vamos caminhando para o fim, a igreja vai tomando cada vez mais força, mais autoridade, cada vez maior, e Cristo vai assim vencendo as barreiras, os inimigos, e o último inimigo, verso 26, a ser destruído é a morte. Depois de Cristo vencer todos os reinos, e em todas as nações da terra, em todas as culturas, em todas as etnias, em todas as línguas, quando Cristo vencer todas elas, e nós tivermos discípulos de Jesus em todos os reinos do mundo, o último inimigo a ser vencido, porque os espirituais já foram vencidos também na cruz, é a morte, que aprisiona todos aqueles que pertencem a Deus. Por isso, ele vai nos ressuscitar para nos dar a vitória perfeita, total e completa. O último inimigo é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Aqui é uma citação, irmãos, do capítulo 8 do livro de Salmos, no verso 6. Você pode ver isso na sua casa. O apóstolo Paulo cita aqui o livro de Salmos e continua: ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então, quando diz que tudo se submeteu a Cristo, e está debaixo dos pés de Jesus ressurreto, fica óbvio, ele quer fazer uma ressalva, não significa que Deus também está debaixo dos pés de Jesus, mas foi Deus que sujeitou todas as coisas a Jesus, e fez com que todas as coisas se submetessem a Cristo Jesus. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, todas as coisas se submeterem a Jesus, então o próprio Filho, o próprio Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, ou seja, o Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Filipenses capítulo 2 nos ensina sobre isso. Filipenses 2 diz que um dia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Um dia, no último dia, no final, é justamente sobre isso que Paulo está dizendo. Todas as pessoas vão ressuscitar, nós com o corpo glorificado, aqueles que não pertencem a Cristo com o corpo que não é glorificado, para perecerem eternamente com corpo e alma e espírito. E ali, naquele dia, antes da condenação final, todos iremos nos dobrar, todos iremos confessar. Cristo vai ser entronizado, o nome que está acima de todo nome. E depois disso, Cristo, que recebeu essa glória do Pai, ele agora vai glorificar o Pai, mostrando essa perfeição na economia da Trindade, mostrando essa perfeição desse relacionamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. Agora aprove ao Pai exaltar o nome de Jesus sobre todo nome, e quando tudo se completar e todo o propósito, a história chegar ao fim, nós entrarmos na eternidade, agora o Cristo vai se submeter ao Pai novamente. Há um texto, na verdade, dois textos que eu quero ler com você. Filipenses capítulo 2, que eu já citei, mas eu quero ler o verso 9 e 10. E Ed, por favor, se você puder abrir Efésios, Ed, capítulo 1, verso 10. Enquanto eu leio na minha Bíblia para você Filipenses 2, 9 e 10, o nosso irmão vai projetar para nós Efésios 1, 10. Assim diz Filipenses 2, 9 e 10. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, falando de Jesus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Efésios capítulo 1, verso 10, isto é, havia um plano de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O mundo está seguindo numa direção, Deus está de forma invisível, mas perceptível com as suas mãos, conduzindo a história para esse clímax, onde tudo vai convergir em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que fora do nome de Jesus não há salvação, não há esperança.
porque Ele ressuscitou, então Ele pode nos ressuscitar. Fora isso, é religião, é religiosidade. A realidade da ressurreição de Cristo é a nossa segurança. Porque Cristo ressuscitou efetivamente, nós podemos saber que um dia nós também iremos ressuscitar. Então, porque nós cremos que Cristo de fato ressuscitou, nós vivemos uma vida de paz, plenitude e segurança. Porque ainda que o nosso último inimigo nos derrote e nós venhamos a morrer, sabemos que viver é Cristo e para nós morrer é lucro. A morte não tem poder nem autoridade para nós. É só um caminho para estarmos mais perto do nosso Senhor e sabemos que espiritualmente e com a nossa alma estaremos com Ele por um tempo, mas temos a certeza que um dia receberemos também o nosso corpo glorificado. Essa é a segunda afirmação do apóstolo Paulo, que a ressurreição de Cristo inaugurou uma nova realidade na história da humanidade. Adão e Eva foram criados com um corpo corruptível, a possibilidade de pecar, a possibilidade de se destruírem, como eles fizeram. Mas essa nova criação em Cristo, o nosso novo corpo glorificado, ele será imune ao pecado. Nós não poderemos pecar novamente. A nova criação em Cristo é melhor do que a primeira. Nós, nos céus, seremos mais gloriosos do que a primeira criação de Adão e Eva no Éden. Nesse sentido, irmãos, nós podemos cantar: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não são as coisas passageiras terrenas. O melhor de Deus é a eternidade que nos espera. E a última afirmação que Paulo faz a partir do verso 29 é que a certeza da ressurreição futura traz sentido à nossa vida no presente. A certeza que nós vamos ressuscitar traz sentido existencial, traz sentido e direção para a nossa vida hoje. Ele diz no verso 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Aqui nós temos talvez o texto mais obscuro do Novo Testamento. Ninguém sabe que prática era essa da igreja de Corinto, de batizarem-se pelos mortos. Nós temos hipóteses para tentar entender o que é isso, mas nem na história da igreja nós temos relatos sobre que prática era essa. Paulo não vai trazer aqui juízo de valor. Ele não vai falar que isso era certo, ele não vai falar que isso era errado. Por isso que nós não nos batizamos pelos mortos, porque Paulo não está nos instruindo a fazer algo semelhante. Pelo contrário, todo o Novo Testamento é muito claro que o batismo é para quem crê. É para quem tem idade, para quem compreende, para quem se arrependeu dos seus pecados. Não é na infância e não é por quem já morreu. Isso é muito evidente. Mas havia na igreja de Corinto alguma prática que é obscura para nós e que provavelmente, uma das hipóteses que eu acho mais possível, é que alguns irmãos que já eram batizados se batizavam novamente para substituir talvez algum irmão que creu em Jesus e foi morto antes de ser batizado. Porque naquele período, irmãos, o batismo era algo muito sério, e de fato é, mas hoje, infelizmente, está muito desvaziado, sobretudo por esse método de reprodutividade humana em algumas igrejas. O batismo muitas vezes perde significado, mas na igreja primitiva isso era um momento incrível para o cristão, de forma que eles se preparavam por muito tempo até serem batizados. E como a perseguição era voraz, como eles estavam, uma vez que crendo em Cristo, correndo risco de vida, era muito provável que alguns irmãos, antes de terem a oportunidade de se batizar, eram martirizados. E parece que alguns irmãos, então, se batizavam novamente em memória daqueles que foram mortos. Mas isso é uma hipótese, a Bíblia não está falando que isso é correto, mas o que Paulo está dizendo é: se vocês não creem na ressurreição, por que vocês têm essas práticas? E nós poderíamos aplicar, por que nós nos batizamos? Porque o batismo nas águas significa exatamente isso, que nós morremos para o mundo, ressuscitamos para Cristo e esperamos a ressurreição final. Então Paulo está questionando aquela igreja, quebrando todos os pensamentos equivocados que eles possuíam, e no verso 31 ele prossegue: todos os dias eu enfrento a morte, irmãos. Isso eu digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus. Paulo estava feliz, orgulhoso de ver aquela igreja que ele plantou. Ele corria risco de vida, como o apóstolo, quantas vezes foi espancado, quantas vezes esteve à beira da morte, tudo por causa de Cristo Jesus. E ele está falando: se Cristo não ressuscitou, por que eu sofri isso tudo?
Por que eu estou sofrendo? Por que eu quase morri várias vezes? Se não há esperança de ressurreição. E aí no verso 32 ele vai dizer: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? O que me valeu lutar com feras em Éfeso? Não há evidência bíblica na história que Paulo tenha sido colocado numa jaula ou numa arena com leões quando ele estava em Éfeso. Pelo contrário, Éfeso foi um momento de muita liberdade, onde Deus fez coisas maravilhosas, mas Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade de feitiçaria, de misticismo, e as feras que Paulo se refere aqui não são leões e ursos de uma arena, mas são feras espirituais, feras humanas, oposições terríveis que ele sofreu em Éfeso, um momento de muito retorno do Evangelho, um momento muito difícil. Ele está dizendo: tudo isso eu sofri porque eu tenho esperança da vida eterna. Eu tenho esperança na ressurreição. Agora, se não há ressurreição, por que eu estava perdendo meu tempo? E aí ele vai dizer: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se mortos não vão ressuscitar, se você não tem fé que um dia você vai ressuscitar, o melhor para você, meu irmão, é comer, beber, encher a cara e morrer logo. Por isso que o ateísmo é um pensamento covarde e incoerente na sua gênese, na sua natureza. Porque se o mundo que existe é puro material, se não existe um Deus criador, e a partir do momento que nós morrermos, acabou, e nós partimos para o nada e deixamos de existir, não há motivo para viver, não há motivo para moralidade, não há motivo para certo e errado. Ateus corajosos são aqueles que levam esse pensamento até o fim, mas são poucos, porque esse é um pensamento insustentável. Porque se não existe um Deus, não existe objetividade, não existe verdade. Só existe certo e errado, porque existe alguém superior que diz que é certo e errado. Se não existe um ser superior, é você quem determina a verdade. Tudo é subjetivo, é você que determina o que é certo e o que é errado. Então você não tem motivo nenhum para cumprir leis, para cumprir códigos sociais, mas os ateus não têm essa coragem. São medrosos. Eles não levam a cabo o seu pensamento, porque ele é insustentável, ele leva à loucura. É por isso que grandes filósofos existencialistas e ateus terminaram da pior maneira possível, sem esperança, sem sentido de vida, deram cabo à sua própria existência terrena, porque não criam em nada, não criam em Deus. E Paulo então está dizendo isso, é isso que Paulo está dizendo: se Deus não ressuscitou Cristo Jesus, irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui. E é interessante que essa frase, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, incrivelmente, eu não sabia disso, é uma citação de Isaías, capítulo 22, verso 13. Profeta Isaías que disse isso. E no verso 33, enquanto nós chegamos para o final, depois de citar Isaías, ele vai citar no verso 33, um poeta grego chamado Menandro, que no 4º século antes de Cristo, escreveu uma comédia chamada Thaís. E ele vai citar um trecho dessa comédia teatral desse poeta. Não se deixem enganar, abre aspas, citar o poeta grego: as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo: cuidado com esses irmãos da igreja que estão falando que Jesus não ressuscitou. São más companhias e corrompem os bons costumes. Então Paulo, irmão, cita Isaías, cita poeta, ele faz de tudo para tirar esse pensamento pernicioso de que a ressurreição era uma mentira. Ele está deixando muito claro, ele quer evidenciar para nós de uma forma incrível que de fato a ressurreição é realidade. E a grande verdade, irmãos, é que Paulo vai dizer aqui no verso 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. A grande verdade é que ter na comunidade quem não crê na ressurreição é uma vergonha para a igreja. É isso que Paulo está falando. E ele diz: parem de pecar. Ele não está falando de moralidade sexual, ele não está falando de corrupção, ele está falando do pecado de não crer na verdade e na realidade da ressurreição. Abandonem esse pensamento. E talvez você esteja dizendo: bom, estou bem, porque eu creio que Cristo ressuscitou. Mas a grande questão é, irmãos, se você crê de fato na ressurreição de Jesus, está seguro que após a sua vida na terra você vai viver eternamente ressurreto com Ele, por que você vive como se isso não fosse verdade? Tão apegado às realidades materiais, tão apegado ao tempo presente, sofrendo com tanta bobeira, e ainda que eu não queira minimizar a sua dor, irmãos, pensando na eternidade, Salomão estava certo: vaidade
de vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade ali, naquele contexto de Eclesiastes, significa passageiro. Tudo é passageiro, é passageiro. Então, se nós cremos de fato na sua ressurreição, Paulo estava dizendo, eu coloquei a minha vida em risco, eu enfrentei feras em Éfeso, eu quase morri várias vezes por causa da pregação do Evangelho, porque eu tenho certeza que Jesus ressuscitou, e por causa disso eu sei que Ele ama as nações e pessoas do mundo inteiro, e eu vou viver uma vida diante dessa verdade. Eu posso enfrentar tudo e qualquer coisa por Cristo, eu posso perder qualquer coisa, porque eu sei que a minha herança eterna está preparada para mim. Então, se nós cremos de fato na realidade, no futuro da ressurreição, o nosso presente precisa ser muito melhor do que ele é. Porque muitas vezes vivemos como ateus, como se não houvesse esperança, como se não houvesse justiça futura. E vivemos um cristianismo muito distante do cristianismo que tem como alicerce a ressurreição e a vida eterna. Nós podemos sofrer por Cristo como Paulo, sofrer negando a nossa carne, padecer no mundo, porque a eternidade é uma realidade. Por isso que aquele que está em Cristo, ele tem muita tranquilidade em deixar com que todas as coisas se tornem como esterco, como Paulo diz, para alcançar algo superior, para alcançar a eternidade. Podemos descansar em meio às lutas, em meio aos gigantes que estão diante de nós, porque se Deus não te der a vitória aqui, meu irmão, a vitória na eternidade é garantida. Por isso que Romanos 8, 29 vai dizer para nós que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Às vezes venceremos os Golias, às vezes eles vão nos trucidar, mas vivendo ou morrendo, nós somos vitoriosos, porque a ressurreição é logo ali. Josemar Bessa disse uma frase muito interessante que eu recebi hoje e foi muito propícia para essa mensagem. Ele diz, sempre ouvimos, a vida é curta, é melhor a gente aproveitá-la. Que tal se a gente dissesse a eternidade é longa, é melhor se preparar para ela? Muito propícia. Conclusão. Nesse texto que nós lemos, Paulo faz 3 afirmações a respeito da ressurreição. Primeiro, que a ressurreição é um dos pilares centrais do Evangelho, que não pode ser removido, não pode haver dúvidas em relação a isso. Segunda afirmação é que a ressurreição de Cristo inaugurou uma nova realidade na história da humanidade. E a terceira afirmação que ele faz é que a certeza da ressurreição futura traz sentido à vida cristã presente. E para concluir, irmãos, nós poderíamos resumir tudo isso que nós falamos em uma frase simples e objetiva, que você pode guardar, gravar no seu coração e levar para a sua semana. A ressurreição é a base do Evangelho e da vida cristã. O Evangelho e a mensagem do Evangelho não subsiste sem a centralidade da ressurreição. E a vida cristã não faz sentido se Cristo não ressuscitou e se nós também não estamos caminhando para a ressurreição. A ressurreição é a base do Evangelho e da vida cristã. Na ressurreição, todos os nossos problemas são resolvidos. Toda injustiça que você passa, todo sofrimento que você tem, na ressurreição, Deus vai justificar você de forma plena e te glorificar. Na ressurreição, toda injustiça que você padeceu na terra, você vai receber honra. E na ressurreição está o maior dilema da sua vida. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo que nós estamos falando aqui é perda de tempo. Mas se Cristo ressuscitou, você um dia irá comparecer diante dele. E eu aconselho a você, esteja preparado. Porque ou você pode estar entre aqueles que pertencem a ele, e vai ressuscitar com ele para a eternidade, para a glória, para a herança futura, ou você irá ressuscitar para a perdição eterna. Ao mesmo tempo que a ressurreição resolve todos os problemas, ela te coloca num checkmate. Você precisa tomar uma decisão. Ou você não crê e deve perder tempo, não deve mais perder tempo. Ou você crê e se prostra totalmente diante do Senhor. Esse Cristo que ressuscitou está vindo para trazer consolo ao mundo, vindo para trazer consolo aos que creem e para julgar
aqueles que o rejeitaram. De forma que nessa noite, saia daqui com essa certeza, convicção, que a ressurreição é uma verdade profunda, que tem consolo, é uma fonte de água viva, para nesse deserto que você está, você beber, se deleitar, refrigerar sua alma. Mas é também um desafio para você que entrou aqui nessa noite e não tem certeza que vai ressuscitar para a vida eterna. E se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga que me escuta, não perca a oportunidade. O dia da salvação é hoje. O dia aceitável é agora. O Senhor ressuscitou, Ele é digno de nos prostrarmos diante dEle e vivermos para a sua glória, até a consumação dos séculos. Jesus abençoe sua vida. Vamos orar. Abaixe sua cabeça.